não é você, jogador de LoL? Bem, a segunda temporada de Arcane tá chegando aí, já é sábado, dia 9 de novembro. E eu tô aqui pra fazer uma análise e também meio que um resumo da primeira temporada. Então sim, terão alguns spoilers da primeira temporada, mas se você não se importa, ou se você quer relembrar o que você assistiu pra poder chegar na segunda temporada mais informado, vamos pro vídeo. Eu diria que Arcane já nos seus primeiros minutos já começa dizendo como é que vai ser a série. E vai ser realmente um soco no seu estômago. A gente é apresentado nesse universo com uma certa guerra que aconteceu entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, onde a gente já encontra as nossas protagonistas, que são dois órfãos que estão andando pelo meio desse caos que aconteceu nessa batalha. Então já aqui a série te diz que essa não é uma animação para crianças. Na verdade ela já diz antes, porque ela tem uma classificação indicativa. Mas logo depois desse começo, depois desse caos, a gente tem um contraste gigantesco quando a Vi e a Powder aparecem em Piltover. Elas estão tentando roubar algumas coisas de alguém que mora numa cobertura sem saber exatamente quem é. Porém as coisas dão errados e elas acabam explodindo o prédio. Enfim, Vi e Powder junto com seus outros dois irmãos tem que correr e aí voltam pra Cidade Baixa, onde eu acho que é uma cena muito significativa quando eles pegam o elevador e você vai vendo que a parte superior, que é tão bonita e clara e com um sol, vai começando a ficando mais escura e mais escura até ela chegar nas vielas. É uma forma de dizer pro espectador pra onde elas estão indo sem necessariamente dizer. Mas um pouquinho antes deles chegarem na sua casa, acontece meio que uma luta de rua. E eu acho que é um ponto muito importante aqui, porque quando a luta começa, ela não é uma luta assim... A gente vê a luta pela perspectiva da Powder, que é uma criança nesse universo, e ela é mostrada de forma meio bruta, usando câmera lenta enquanto ele alterna entre essa cena da luta e a cara de assustada da Powder. Afinal, é uma criança numa situação de violência. Assim, eu não vou falar sobre a animação em si, porque eu acho que vai ser meio que chovendo molhado, e já tiveram várias outras pessoas que falaram tudo que eu poderia ter falado em relação a essa animação. Porém, eu quero aqui ressaltar duas coisas. A primeira é que, num certo momento, eu meio que senti como se eu estivesse jogando um jogo. Pelo menos no começo. Talvez essa sensação tenha ido embora, porque eu meio que me acostumei. O segundo ponto é que essa animação, que mistura o 3D com 2D, tem essa pintura mais rústica, mais grosseira, posso dizer assim, onde você consegue ver bem as pinceladas que acontecem nos personagens. Eu acho que isso faz todo sentido, porque essa não é uma história suave, então combina com o estilo da série. Enquanto o primeiro episódio apresenta as personagens, né, as protagonistas, que são a Vi, a Powder, e também de certa forma apresenta as vielas, no segundo episódio a série apresenta um pouco mais do universo no geral. Não tô falando da luta de classes, que já foi apresentada no primeiro episódio, mas sim no universo fantástico, que esse mundo não existem só seres humanos, principalmente quando aparece um Heimdall. Eu acho que é assim que fala o nome dele, gente. A série em si dá uma expandida nos personagens, né? Principalmente porque a gente é apresentado ao pessoal de Piltover. A gente tem um outro lado dessa guerra de classes. Um outro lado que, à primeira vista, eles parecem até meio caricatos. Onde quando eles aparecem e eles vão conversar com a policial, eles estão numa posição acima dela. Também tem uma questão de alguns conselheiros serem meio burros e snobs. Sem contar que na primeira dificuldade, o Jace foi totalmente abandonado pelos seus patrocinadores. Mas eu não tô dizendo que essa caricatura não seja real, até porque a gente também é mostrado essa corrupção que acontece em Piltover e que tudo tá acontecendo dessa forma justamente porque os conselheiros não têm um contato direto com as vielas, mas eu acho que é um jeito bem significativo de se apresentar esse outro lado. O que acontece é que toda aquela situação do roubo do episódio passado escalonou muito rápido quando se envolveu magia no meio. O Jace acha que pode meio que controlar a magia colocando elas em algumas tecnologias. E a gente entende que magia é algo ruim para aquela cidade, porque aquela cidade foi fundada justamente para fugir do arcano. O que cai entre nós é bem hipócrita, porque eles fizeram uma cidade para justamente ter uma melhor condição de vida e tem justamente uma periferia tão grande quanto as vielas. Mas apesar desse universo realmente fazer parte da história, eu percebo que isso realmente fica em segundo plano, principalmente porque quando eu reassisti, eu nem sequer lembrava que isso acontecia. Bem, toda a situação já tá à beira dos nervos e é claro que tudo isso ia colidir em algum momento. E esse momento é no terceiro episódio. Na verdade, toda a Arcane em si eu vejo como um grande desentendimento no geral entre todas as partes. Mas esse terceiro episódio, que é o último onde apresenta essas protagonistas como crianças, é muito tenso e denso. O episódio já começa com a morte daquela policial, onde foi uma morte bruta e rápida, parecendo que aquela personagem realmente era tipo uma secundária, sendo que ela tinha um certo papel até esses dois episódios. Então você tem um sequestro do Vander, onde quando a Vi vai tentar resgatar o pai, meio que você tem uma certa esperança de que tudo vai dar certo, porque em certo momento parece que tá tudo dando certo. Eles conseguiram fugir do circo, eles conseguiram uma passagem, era só realmente eles irem embora. Porém, a Powder, tentando ajudar, acaba explodindo tudo e meio que matando todo mundo. Inclusive, a gente também tem uma outra perspectiva, né, que esse Silco, que é esse primeiro vilão, era de fato o irmão do Vander. E a gente consegue fazer vários paralelos, não só entre os dois. Por exemplo, quando o Silco sequestra o Vander, a gente vê que o lado roxo do Vander tá ao mesmo lado do olho destruído do Silco. E tem um certo paralelo em relação a Vi, a Powder e o Silco e o Vander.
como o fato da Vi ser a pessoa que mais bate e a Powder é a pessoa mais inteligente. Mesma coisa com o Silco e com o Vander. Enfim, tem toda essa construção desses paralelos que a animação faz. Isso é muito bom de ver porque realmente demonstra como que a produção foi dedicada nesses pequenos detalhes. A gente também tem, ao longo desses 3 episódios, essa construção da Civica de que ela vai trair o Vander, né? Porque é ela quem contesta ele em relação a bater de frente com o Piltover. A série em si vai fazendo pequenas construções que vão se desenvolvendo ao longo da série. Enquanto lá no lado alto, obviamente, tudo tá bem, porque, né, eles estão na parte rica da cidade. E o que acontece de diferente é justamente que o Jace consegue fazer a magia sincronizar com a tecnologia dele, né? Ele cria a Hextech. Passado toda essa situação, onde quase todo mundo morre, as irmãs são separadas, a Jinx é adotada pelo Silco e a Vi some, passaram-se alguns anos na série. Hoje a gente primeiro começa em Piltover, mostrando pra gente o que aconteceu depois que o Jace construiu a Hextech, e como que a cidade está mais tecnológica ainda. Logo depois a gente vai para as vielas, e a gente entende o que aconteceu com as vielas sem o Vander, e principalmente com a tecnologia do Silco. Afinal, ele também criou uma certa tecnologia que coloca braços robóticos, meio que um cyberpunk no geral. Mas tem um nome pra isso? É retropunk? A primeira irmã que a gente encontra é a Jinx. E a gente percebe que o lado dela, ainda meio que atrapalhado, continua quando ela acaba com a venda do Silco no navio. Na verdade, eu acho que também é importante ressaltar que a gente já é apresentado aos Fogolumes nesse momento. Beleza, a gente tem essa Jinx que até consegue lutar melhor do que antigamente, porém que ainda é atrapalhada. Será que ela não se desenvolveu tanto? Não, porque um pouco depois ela demonstra que ela consegue sim fazer um roubo bem sucedido. Obviamente que não um roubo onde não tenha nenhum desastre. O qual boa parte desse episódio é visto pela visão da Caitlyn, que agora se tornou uma defensora, meio que indo contra os seus pais. Afinal, não vamos esquecer que ela é filha de uma das conselheiras, então ela tá numa família bem sucedida. E pra acabar o episódio, o próprio Jace acaba se tornando um conselheiro, o que é bem conveniente, né? Vamos combinar. De modo geral, o começo desse salto temporal é realmente para contextualizar ao espectador o que está acontecendo nessa cidade agora depois desses anos. Inclusive, apresentando o que aconteceu com a Vi, quando a gente descobre que ela, na verdade, ela ficou presa esse tempo todo. Eu diria que o 5º episódio é um episódio meio que pra juntar os casais. E já de cara eu quero falar de uma cena que, reassistindo, eu achei muito ridícula, que é quando o Victor, ele tá fazendo toda aquela questão com as runas e a runa se mistura com o sangue dele. Tem todo um paralelo de cenas com o Jace e com a Mel transando e assim, foi só ridículo de ver, pelo amor de Deus. Mas tirando essa cena meio piegas, realmente é um momento em que a Mel parte pra cima do Jace, ou era o contrário. Enfim, esse casal acontece e a gente tem um subtexto entre a Caitlyn e a Vi, onde quando essas duas personagens se encontram, é quando a Vi se reencontra com as vielas e entende como que ela tá diferente. Principalmente a gota final que ficou na mão do Silco. Enquanto do outro lado, a Jinx tenta estabilizar a runa que ela roubou, porém eu diria que essa cena é muito mais pra mostrar pro espectador como está o estado mental da personagem. Como que ela realmente não está numa situação muito boa mentalmente, onde ela escuta essas vozes e vê essas ilusões. Obviamente, conforme a Vi está solta e ela está nas vielas, começa a se construir uma tensão de quando as irmãs vão se encontrar. Então aqui eu diria que começa a tensão aumentar e os problemas começam a se acumular. E eu também não vou negar que esse é um episódio dedicado pra você odiar o Jace. Porque além de ele abandonar o Victor, ele começa a participar de uma politicagem toda besta lá por conta da Mel. Enfim, não é um bom episódio pra ele. O 6º episódio é quando eu diria que as coisas começam a se chocar. Primeiro com o choque da Caitlyn com as vielas, né? Ela consegue perceber essa desigualdade social. Depois o choque entre o Jace e o Heimerdinger, onde o Jace trai o Heimerdinger. Essa cena me dá muita pena dele. E mais cedo do que esperado, a cena onde as irmãs se encontram. Eu vou dizer que a cena que elas se encontram, de certa forma, é uma quebra de expectativa, porque a gente espera que elas vão se encontrar, tipo, no final da temporada. Afinal, tem uma certa expectativa de que a Vi vai salvar a Jinx. Mas eu acho que o principal mesmo é esse choque de realidade que o pessoal de cima tem com o pessoal de baixo. É mais focado, obviamente, na Caitlyn, porque é ela quem tá lá embaixo. Mas o Jace parece entender um pouco melhor em relação à Cidade Baixa, em que ele precisa desenvolver essa tecnologia, mas no final das contas ele só quer essa tecnologia pra salvar o Victor, então não é tanto assim de bom coração. Onde o relacionamento do Jace com a Mel começa a se desenvolver. Você percebe que não é só um interesse da Mel pelo Jace, assim, interesse político dela em relação a ele. Eles meio que se gostam. Da mesma forma que a Vi começa a confiar um pouco melhor na Caitlyn. Como eu disse, os dois casais apresentados no episódio anterior. Eu diria que a principal choque em relação a essa desigualdade social é quando a Caitlyn vai conhecer as fissuras, assim se fala em português, e é onde a gente descobre que a Vi e a Powder cresceram ali. As irmãs se encontram, a Vi fica chocada em relação ao estado da Powder, a Jinx fica na dúvida do que a Vi quer, e tudo acaba quando os Fogolumes, que foram apresentados lá atrás, sequestra todo mundo. Bem, um dos personagens que apareceu quando eles eram crianças estava faltando de aparecer, que era quem eles conheciam como chefinho na época. E agora é o Echo. Eu meio que
que percebo que depois que teve aquele choque inicial, a gente meio que tem um outro lado daquele choque que aconteceu no episódio passado. E no episódio passado a gente viu como que a periferia não é cuidada e como que o Victor não tem apoio. E aí o Jace chega e meio que faz uma barricada para que o lado alto e o lado baixo não possam se cruzar. Não só isso, conforme o conflito vai aumentando, o Tolver começa a enxergar melhor essa Hextech como uma possibilidade de armas. Armas essas que já foram mostradas no primeiro episódio depois do time skip. Novamente, a série vai botando coisas aos poucos e vai desenvolvendo elas. Como, por exemplo, nesse próprio episódio, a Mel recebe uma carta. No episódio seguinte, a gente vai entender o que é. Se quanto em Piltover as pessoas estão entrando em parafuso, achando que estão sobre uma ameaça, na parte de baixo a gente conhece um certo ponto de esperança em relação às vielas, onde a gente encontra o certo ponto de encontro dos fogolumes, onde o Echo mostra pra Vi que ali tem um local próspero, um local que o pessoal lá de baixo pode prosperar. Bem, obviamente você segregar a cidade só poderia dar em problemas. E o problema aconteceu foi que justamente a Jinx meio que explodiu a ponte, matando assim o chefe policial, que era o policial corrupto que deixava as coisas acontecerem como estavam, no caso Marcos. Eu também quero ressaltar uma cena incrível, que foi o confronto do Echo com a Jinx, porque quando eles estão nesse confronto aparecendo como se eles fossem criança, a animação é incrível. Porém, quando eles voltam pra vida adulta, você vê como que essa violência é brutal. Por isso que eu digo, não é uma animação pra crianças em si, ela não faz essa ação ser divertida. No episódio seguinte, a mãe chega, no caso, a mãe da Mel. Lembra da carta? Então, era da mãe da Mel que estava vindo para Piltover, onde ela conta que o irmão da Mel morreu. Eu só consigo pensar que na segunda temporada ela deve estar muito bolada, porque ela provavelmente perdeu a Mel também. Nesse episódio, eles meio que anunciam uma guerra. A gente sabe que essa guerra não vai acontecer agora, porém me faz pensar que esse anúncio é justamente para a segunda temporada, onde agora meio que o papel se inverte, porque a Vi vai conhecer Piltover, onde ela não conhecia antes, e ela descobre que a namorada dela é rica, ela ganhou a loteria. E o Heimdinger, que era o personagem do conselho mais alienado em relação a tudo que acontecia na cidade, seja o que acontecia nas vielas, seja o que acontecia dentro do conselho, com aquela corrupção ali entre eles, vai finalmente para as vielas descobrir o que aconteceu ali. Por que tá todo mundo preocupado? Oh, meu Deus, ele realmente descobriu que estava todo mundo na pobreza? Eu tô passada, chocada. Pelo menos conforme ele vai voltando pra Cidade Alta, ele se encontra com o Echo, e meio que o relacionamento dos dois começa com ele descobrindo, né, o ponto dos fogolumes, e também junto com o Echo tendo essa esperança de que algo possa prosperar ali. E uma das partes que eu gosto bastante dessa série é que ela deixa nós espectadores entendermos o que está acontecendo sem necessariamente explicar. Por exemplo, eu entendi que teve esse ponto de esperança entre o Heimdinger e o Echo, sem eles falarem, nossa, vamos nos juntar as forças e fazer uma cidade melhor? A produção em si mostrando o contraste entre as vielas e o ponto de encontro dos fogolumes, mostrando eles com essa sensação de esperança, que é justamente eles olhando pro alto, vendo essa árvore, vendo essa pintura, já demonstra pro espectador que aquilo ali vai ser algo importante e que vai ser algo de esperança para aquela situação. Nesse episódio, aquela acumulação de mal-entendidos vai acontecendo um pouquinho mais, afinal a Sevika vai tendo propostas em relação a trair o Silco. Isso é um ponto muito importante, porque ela não necessariamente trai o Silco, mas deixa entender que na próxima temporada talvez ela pegue o lugar dele. A gente também tem aquele experimento do Victor que está dando certo, porém ele acaba também matando o assistente dele. Como eu disse, pode ser que aconteça uma guerra entre as duas situações, e apesar do conselho ter decidido não entrar em guerra no momento, o Jace e a Vi acabam agindo sozinhos, indo destruir uma das sedes do Silco, onde esse conflito acaba num acidente que pode sim gerar proporções maiores. No episódio final, parece que tudo vai dar errado. Porém, no começo do episódio as coisas começam a se resolver. O Jace percebe que lutar sozinho não vai adiantar nada, então ele para com essa situação. Inclusive, ele até faz uma proposta de paz para com Piltover e as vielas, dando até mesmo pro Silco tudo que ele quis, que foi a independência para criar a nação de Zaun. Piltover em si faz as pazes consigo mesmo, né? Os conselheiros fazem as pazes. A Mel enfrenta a mãe dela em relação a essa questão de querer fazer guerra. O Victor volta à amizade com o Jace, meio que faz a paz por ter, né, matado o assistente dele sem querer. A Vi consegue a sua vingança contra a Sevika, e realmente parecia que tudo ia se resolver. Porém, acontece a cena icônica do jantar em família. A Jinx, que era conhecida como Powder desde o começo da série, já se mostrou ser o catalisador dos problemas que acontecem nessa cidade. É óbvio que ela também ia causar esse problema novamente. Eu não vou fazer uma análise dessa cena do jantar, porque eu já fiz um vídeo inteiramente sobre ele, que tá aqui no card. Porém, eu digo que é nessa cena que a Jinx realmente toma o seu lugar de Jinx. Literalmente, porque ela senta na cadeira da Jinx. E é aqui que, quando tudo parecia se resolver, no final a Jinx explode tudo. Literalmente. Foi nesse gancho que a gente foi esperando esses 2 ou 3 anos pra segunda temporada. De forma geral, eu acho que a série de Arcane é uma série que tem uma história muito fluida. Às vezes eu penso que eles podiam ter colocado mais episódios, onde o time skip podia ter acontecido em 2 vezes, sabe? Eles podiam ter feito de como é que era a vida da Powder com o Silco, podiam ter mostrado como é que a Vi estava na prisão. Mas não, eles meio que fizeram essa coisa mais sucinta e mais ágil. E não fez nenhuma diferença a gente não saber o que aconteceu nesse meio tempo. Da mesma forma que eles não se
aprofundaram demais no universo de League of Legends. Eles podiam deixar a história um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais demorada pra acontecer. Então eu acho que a narrativa em si tá num ritmo ótimo. Além de, como eu já falei durante esse vídeo, eles sempre vão construindo as coisinhas aos pouquinhos para que então elas possam ser usadas mais pra frente. Inclusive, eu gostaria muito de ter visto essa primeira temporada antes de fazer a análise do trailer da segunda temporada. Quando eu fui vendo a primeira, eu só pensei, nossa, isso aqui se liga com o trailer, sabe? Tem muitos ganchos pra próxima temporada. A Caitlyn realmente tá com muita raiva da Jinx, porque ela provavelmente matou a mãe dela. E assim, provavelmente o Jayce também, mas a gente já sabe que o Jayce não morre porque ele é um personagem de LoL. A gente também sabe que a Vi deu o fogo azul pra Powder, que agora vai ser usado pra ser um símbolo da Jinx, um símbolo das velas. E como eu já falei, tem aquele raio de esperança do Heimerdinger com os fogolumes. Mas é aquilo, se você quiser ver mais do que eu acho sobre a Kayn, aqui tem um vídeo em que eu faço uma análise da Powder e da Jinx. E aqui tem eu reagindo ao segundo trailer. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, um beijo e um queijo.